Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou Esté, fundadora deste lindo canal Ateliê Esté SL. Esté responde suas dúvidas. Bom, o tecido soft é considerado um tecido de médio a grosso, portanto você deve regular a máquina na tensão alta, então a partir de 4. Os pontos não pode ser tão miudinho, então sugiro que você coloque na largura um pouco maior e no comprimento um pouco maior também. Para quem não sabe, eu tenho uma cadeira totalmente regulável, tá? É uma cadeira de secretária, só que ela é totalmente regulável, então ela regula os braços, ela regula o encosto, ela regula a altura, ela é giratória e tem rodinhas para você andar para um lado e para o outro, tá? Minha opinião sincera, foi uma das melhores aquisições que eu fiz aqui pro ateliê. Por quê? Porque ela é totalmente regulável, então eu não fico com dor nas costas, tá? Não sei se vocês lembram quando eu falei lá no Instagram, não sei se você me segue no Instagram, então me segue, tá aqui o link na descrição também pra você me seguir. Sempre compartilho coisas legais lá pra vocês. Eu tava reclamando de dores nas costas e eu queria uma cadeira que fosse regulável, que eu conseguisse encaixar a lombar ali na cadeira pra mim não ficar com dores nas costas, até porque eu trabalho mais de 8 horas por dia aqui no ateliê, então eu preciso realmente ficar confortável aqui. E foi aí que eu comecei a pesquisar cadeiras, e eu achei essa. Quando eu achei essa daqui na minha cidade, mas eu tenho o link na descrição caso você queira adquirir, que ela é idêntica à minha, tá? É toda bonitinha, eu escolhi ela a dedo, tá? E eu deixei ela na descrição caso você queira adquirir a mesma cadeira que a minha, ok? Então, voltando aqui pra cadeira. Ela é toda regulável e ela não deixa você ficar com a lombar desencaixada, se é assim que eu posso dizer. Ela regula totalmente o seu tronco, tá? Então você fica retinha na cadeira. Claro que se você tiver mais descontraída ali, se você tiver no computador, ou se você tiver assim, só olhando uma peça ali na mesa, você pode colocar ela um pouquinho mais pra trás, que ela tem o encosto dela é regulável, então ela regula um pouquinho mais pra trás ou mais pra frente, dependendo de como você esteja aí do outro lado. Pra costurar, tá? Agora eu vou falar sobre a minha cadeira para costurar, excepcionalmente costura. Ela é perfeita, tá? Porque se eu quiser me encaixar debaixo da mesa, né, encaixar a cadeira inteira debaixo da mesa, eu consigo. Só abaixar os braços dela e eu consigo encaixar ela inteirinha debaixo da mesa, tá? E aí eu posso sim costurar normalmente. Volante, ele levanta somente a agulha. O que levanta o pé calcador é aquela alça que fica atrás da máquina, tá? Atrás do ferro do pé calcador fica uma alça para você levantar o pé calcador. É ele que levanta o pé calcador. O volante, ele só gira para frente e para trás para levantar e descer a agulha, tá bom? Bom, isso acontece porque você não regulou bem a máquina, não regulou direito a máquina e, nesse caso, é bom que você pegue um pedaço de retalho do mesmo tipo de tecido que você tá costurando para você realizar um teste de costura. Qual teste de costura que eu tô falando? Teste de costura de você regular os volantes da sua máquina, né? Regular bem os pontos, trocar a agulha, trocar a linha, ver se a bobina tá cheia, preparar toda a máquina para depois você começar a costurar. Geralmente, o ponto fica desregulado, então não adianta limpar a caixa da bobina, trocar a linha que não vai regular. Você precisa, sim, regular tensão, largura e comprimento para você chegar no ponto ideal para sua costura. Bom, nesse caso, você tem que trocar a bobina, porque se a linha tá saindo da bobina, quando você costura, conforme você vai costurando, ela vai acarretando outros problemas, como quebrar a agulha, enganchar o tecido dentro dos dentes da máquina, quebrar a bobina dentro da máquina. Então, para não acontecer isso, é bom que você já tire a bobina e coloque outra. Bom, você precisa sentir o pedal primeiro. Se a sua máquina é nova, se você comprou a sua máquina agora, é bom que você faça esse teste. Pega uma costura reta, só para você sentir o pedal. Pega um retalho também, uma costura reta, para você fazer várias costuras só para você fazer o teste de pedal, só para você sentir o pedal, para quando você for apertando, para você saber
a força que você tem para você apertar para ir na velocidade que você quer. Então você precisa fazer esse teste logo quando a máquina chega, para você descobrir qual é a velocidade do pedal que você precisa ter para você começar a costurar. Para costurar tricoline de 4 a 6 camadas, você vai precisar trocar a agulha para uma agulha mais grossa. Porque o tricoline é um tecido médio, porém, de 4 a 6 camadas fica uma camada mais grossa. Então, você não pode costurar com a agulha média, você vai precisar costurar com a agulha grossa. Se você está com dificuldade em costurar o tricoline, eu já tenho uma videoaula aqui no canal sobre como costurar tricoline, porém é uma camada só. Você pode adaptar aquele vídeo para 6 camadas e trocar a agulha. Pode sim optar por fazer as mesmas coisas que eu fiz naquele vídeo, usar a mesma configuração, porém com uma agulha mais grossa, tá? Porque você está costurando de 4 a 6 camadas. Então, você vai ter que costurar com a agulha mais grossa. Eu vou deixar aqui o vídeo na descrição para você conferir lá. Bom, se sua linha está quebrando no meio do projeto, é porque a tensão da máquina, a tensão da linha, na verdade, tá muito apertada. Então, você precisa regular ela para ficar um pouquinho mais folgada para você continuar a costurar normalmente. Agora, se a configuração tá certinha, o problema é a linha. A linha é que não aguenta esse tipo de costura, ou também você pode ter comprado uma linha que já é mais antiguinha, e aí ela não tem uma qualidade muito boa para esse tipo de costura que você tá fazendo, tá? Então, existe sim linhas fortes e linha mais fraca. E você precisa fazer o teste antes de você fazer a costura definitiva. Sempre falo isso aqui no canal e estou retornando a dizer novamente. Você quer iniciar na costura e não sabe por onde começar? Tenho certeza que você ainda não conhece o nosso site jornadadacostureira.com. Lá você vai encontrar diversos cursos, inclusive para iniciantes. Todos os cursos são ministrados com uma linguagem simples e que você que não sabe costurar consegue entender. Então chega daqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e que você precisa de um dicionário para você conferir, né, para você estudar ali o que a costureira tá falando. Pois bem, o jornadadacostureira.com foi feito para você que quer aprender a costurar hoje. Acesse agora jornadadacostureira.com. Eu não sei qual máquina que você tem, mas a minha, ela não abaixa os dentes da máquina. Então, quando eu quero fazer uma costura, quando eu quero fazer uma costura que eu não quero usar os dentes da máquina, como bordado, por exemplo, eu preciso usar o isolador de dentes. Então, se você não sabe o que é isolador de dentes, como coloca, tudo bonitinho sobre o isolador de dentes, eu já tenho um vídeo aqui na descrição, tudo sobre isolador de dentes. Depende do que você está costurando, depende de qual a finalidade da costura. Mas eu uso sempre a 16, ou a 100, ou a 120. São as 3 agulhas que eu mais uso para costurar tecido grosso. E aí depende muito do tecido, tá? Se ele é um pouco grosso, você pode usar 16. Se ele é extremamente grosso, aí você usa a 100 ou a 120. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!